o Sim, sim. nosso tempo que a gente tem aqui para falar. Então, pessoal, o objetivo primeiramente, né, agradecer o Danilo aí nessa live, né, falar um pouco da gente assim dessa parte de ergospirometria, tá? Sobre testes, né, de performance e tudo mais que a gente faz bastante lá com os alunos lá na Unifam. E ele veio aí para prestigiar, para falar um pouco aí, a gente está com uns tópicos aí para falar durante essa 1 hora, tá bom? Então o objetivo da live é falar sobre testes de ergospirometria, tá? Eu vou falar Vamos alguns lá. tópicos, né? A gente vai falar para que Sim, serve, sobre calibração, sobre o que é limiar 1, 2, falar sobre um pouco o FTP na bike. Então a gente vai abranger tudo, né? Assim, falando não muitas coisas, mas o geralzão sobre os sim, testes de ergospirometria. Então, Danilo, sim. primeiramente eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Só que você tem que se Beleza. apresentar rápido, que você deve ter, seu currículo é grande aí. Rápido. Basicamente, eu acho que é até importante ressaltar isso, porque hoje a gente trabalha, muito do nosso trabalho vem com performance desportiva, com esporte de endurance. E o Caco já muito sabe, eu tenho uma formação também em educação física, que foi a primeira graduação. Aí eu vim para São Paulo, e aí fiquei mais de 10 anos. Tenho um vínculo hoje com o Hospital das Clínicas, lá com a faculdade de medicina da USP, onde a gente criou uma expertise na área de docência, de pesquisa e também na área da fisiologia clínica do exercício, voltada à medicina esportiva. Então, durante muito tempo, toda a minha formação daqui em São Paulo foi pautada no esforço cardiopulmonar. Então, por exemplo, assim, eu trabalhei praticamente 10 anos, trabalho ainda hoje com patológicos, avaliando aí pacientes com doenças cardiorrespiratórias, doenças pulmonares, enfim. Mas durante aí uns 5, 6 anos a gente procurou focar na parte prática, não acadêmica, na avaliação de atletas, no estudo da metodologia para refinar para aplicação para os atletas, seja de corrida, bike, triatlon, enfim, né? Legal. Então, assim, Danilo, vamos começar falando assim, o que é um teste de ergospirometria? Basicamente, Capo, basicamente, cara, eu começo a devagar, mas vamos lá. Qual a finalidade do teste cardiopulmonar? A gente vai submeter o organismo de um atleta, de um praticante de exercício, a um estresse físico, a um estresse incremental, e nesse incremento na carga de trabalho, na carga de exercício, para o ciclista, wattagem, produção de potência, para o corredor, velocidade. Nós vamos verificar a dinâmica, o comportamento do sistema cardiorrespiratório e do metabolismo durante o esforço. E vamos mapear todo esse comportamento. Em cima desse mapeamento, que nós conseguimos estruturar zonas, cargas de treinamento para esse atleta, para esse praticante de exercício, basicamente falando. Tá, e assim, uma coisa importante, né, que são Sim, aparelhos, né, que tem até um valor, assim, agregado muito alto, e esses sim, aparelhos têm sim. calibrações, né, então eu estudei isso, trabalhei com isso também Isso. nos anos 2000, né, trabalhei com o Renato Lotufo, que era da seleção, no laboratório de performance também da educação física, e a gente precisava muito, a gente fazia pesquisa, lidava muito com calibrações. E hoje também eu pego vários testes de vários laboratórios, clínicas, que você olha assim, você já sabe que teve um erro de calibração ou alguma parte do equipamento que não estava vencida, tudo, e vem com alguns parâmetros, você já sabe que teve alteração, né? E sempre assim, quando eu participo ali dos seus testes, você se preocupa bastante, né, com a questão do seu aparelho de cardiopulmonar e também com as suas calibrações para sair um teste fidedigno, né? Fala então dessa importância e para sair um dado ali
importante, um dado que dê para confiar, né? Basicamente, como você comentou, esses equipamentos eles precisam de um sistema de calibração, ele tem uma tecnologia eletrônica, né? Dentro do equipamento tem uma célula eletroquímica, por exemplo, que mensura a quantidade de oxigênio que o atleta, que o paciente expira. Então, há necessidade de uma calibração do sistema rigoroso no controle de qualidade do laboratório. Então, a gente tem esse controle de qualidade. Realmente, Caco, eu já peguei, me deparei com exames de outros laboratórios, outros lugares e vi e com valores fora do aceitável, né? E para quem entende que trabalha há muito tempo com o exame, olha um dado daquele, desconfia, né? Então, a nossa proposta como acadêmico e estudioso, né, do método aí ao longo dos anos é ter um rigor metodológico científico do equipamento. Então você precisa calibrar o ar ambiente desse equipamento, ele tem uma mistura de O2 e CO2 num cilindro, você precisa mostrar para o equipamento, há uma célula eletroquímica que você tem que trocar a cada de 12 a 15 meses, uma célula dessa, só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil está em torno de 3 a 4 mil reais para o meu equipamento, por exemplo. Tem equipamentos de outras marcas que é 8 mil reais. Você está entendendo? Equipamentos, o meu equipamento importado é um equipamento alemão. A NASA utiliza esse equipamento hoje, está dentro de uma estação de gravidade. Não tem uma precisão adequada. E aí você entra em descrédito com o seu aluno, com o seu paciente, enfim. Então, a cada exame a gente calibra. Perdeu calibração, troca, entendeu? Isso. Então, até o que às vezes o pessoal recebe aquele laudo bonitinho, todo colorido, cheio de gráfico, você acha importante, né? Nossa, que tanta coisa saiu do meu teste. Na verdade, vem às vezes com erro ali de calibração, o teste Sim. está tudo inválido. Não é um exame. Você trabalhou muito tempo e você sabe que não é um exame tão simples. Tem várias características, você tem que ter uma boa experiência prática para analisar a totalidade de curvas. E uma das minhas aplicações hoje é ensinar o Brasil inteiro a fazer esse exame. Então, por exemplo, tem médicos de lugares de referência que trabalham com esse exame e vêm fazer curso comigo. E perguntam, professor Danilo, quando vai ser seu curso? Só Deus sabe, porque essa vida muito corrida está complicado. Vamos ver. Mas o ano passado é um curso por ano. E aí vai. Mas enfim. 5% de inclinação, no final de contas, a aplicação do teste ficou inviável para a programação dos treinos. Vamos lá, depois a gente explica, né, Cacão? Boa pergunta. Boa pergunta. Então, agora boa pergunta, vamos lá. Boa pergunta. Agora vamos falar mais do teste propriamente dito, né? Só que vamos começar um pouco sobre o teste de eficiência respiratória, que você sempre enfatiza bastante nos testes, né? Já pegou vários alunos meus que tinham um problema mesmo da musculatura respiratória, que ele começou a fazer alguns treinos fora, assim, um treinamento físico, treinos respiratórios, e teve melhora de performance, tá? Então, fala um pouquinho sobre isso também, que isso daí é um dado importante, às vezes que o atleta não precisa, ele vai melhorar treinando em casa lá com um aparelho eu posso falar, respiração. Respiração, não sendo marqueteiro, mas aprendendo um pouquinho, uma das linhas minhas de estudo na área acadêmica é a fisiologia respiratória, né? E minhas publicações são boa parte voltada para isso. Então, a gente procurou adaptar isso para o atleta. E, de fato, a gente consegue verificar através de técnicas específicas. Uma delas, nós estudamos a estratégia e o padrão respiratório. E verificamos o custo ventilatório da corrida ou do pedal. Tá certo? Dependendo do ajuste dessa estratégia respiratória, nós conseguimos detectar ou uma resistência da saída de ar do pulmão, aumentada e vai aumentar o trabalho respiratório, ou uma sobrecarga mecânica sobre a musculatura respiratória, também que vai gerar um desgaste na musculatura respiratória. O que acontece? Se essa musculatura respiratória, pessoal, Caco, meu irmão,
está desgastada, aquele oxigênio que ia para a musculatura locomotora vai para a musculatura respiratória e o indivíduo perde rendimento. Entendeu? É um mecanismo de roubo de oxigênio que a gente chama. Então, treinar, em casos específicos, a musculatura respiratória pode melhorar o desempenho em até 15%, por incrível que pareça. E aqui no Brasil, está aos pouquinhos começando a criar essa cultura, ainda mais agora com a situação das máscaras aí, correr com a máscara, o pessoal está sentindo esse desconforto, mas tem vários mecanismos que regulam esse processo, entendeu? Tá, isso é importante porque tem uma melhora de performance, às vezes o atleta ele fica limitado, né, aquele ponto, no treinamento ele não consegue atingir e é uma situação não simples, mas tem que ser treinada, que é toda essa questão treinamento respiratório, né? Beleza, Danilo. Então, assim, uma coisa que sempre fala... Você está escutando? Tá, voltou agora. Que dá umas falhadinhas às vezes. Tá, então, teve até um caso... Dos muitos casos, Caco, de um triatleta profissional que nós conseguimos detectar esse tipo de alteração, aí fizeram todo um processo e ele melhorou assim absurdamente. Até a gente recebe o WhatsApp agradecendo, né, que o desempenho não estava conseguindo mais imprimir tiros de alta intensidade. Então, vendo esse ajuste, porque a limitação ventilatória, né, a gente consegue observar assim, mecanismos relacionados, em casos de atletas, hiperinsuflação pulmonar dinâmica, é um mecanismo bem específico. A gente utiliza uma técnica chamada de alça fluxo-volume, né, em todos os exames, e a gente consegue verificar em graus, dependendo do nível de limitação, e aí passa para o treinador, olha, pode estar tendo esse problema, isso está afetando o rendimento. E você também pôde comprovar na prática, né, Capo, alguns atletas que você acompanha, uma evolução, né? Teve uma melhora bem interessante no rendimento. Foi bem interessante mesmo. Assim, do teste, né? Às vezes você fala assim, a máscara lá no teste incomoda, às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo respirar, me falta oxigênio. Explica melhor isso daí, ver se isso... na verdade, mesmo, né? Isso é muito relativo, né? O relato desses atletas, por exemplo, o atleta faz um exame e relata, nossa, essa máscara está faltando ar, não aguenta. É bem na alta intensidade, onde o indivíduo está ventilando um volume de ar muito grande, a temperatura da face, da superfície da face, aumenta também em certo grau, que potencializa essa sensação de falta de ar. Mas, por exemplo, tem aparelhos específicos que a gente monitora a concentração arterial de oxigênio, como o oxímetro, não acontece nada, tá? E na grande maioria dos indivíduos saudáveis, né, pacientes pulmonares com limitações que a gente chama de na limitação na troca gasosa, falta oxigênio na troca gasosa, mas na grande maioria, Caco, é mais a percepção. Quem faz pela primeira vez, quem faz a primeira, faz a segunda, a terceira, né? A gente faz testes de estratégia de prova, de simulação de prova de 30 a 40 minutos, tem atleta que não reclama, faz tranquilo. É claro que é melhor fazer sem, mas infelizmente não tem como fazer sem a máscara. Né? Por enquanto, né? Por enquanto. Daqui a pouco essa tecnologia eu não duvido, não. E assim, melhorou muito, né, Caco? Assim, no surgimento do método, utilizavam-se bucais. Né? Um bucal como se fosse um snorkel de mergulho. Existem universidades que utilizam... Tá cortando um pouco, Danilo. Tá dando uma travada. Então, então o Danilo está falando um pouco sobre os bocais, né? Antigamente era usado, né? Você tinha tipo um snorkel, né? Você colocava na boca, você tinha que apertar com os dentes e colocar um grampeador no nariz. Grampeador, um capacete, sim. Isso, aí então hoje, por exemplo... Você babava, né?
Babava o coletor de saliva. Hoje o que a gente usa é uma máscara de silicone, um neoprene, uma máscara que é adaptada ao tamanho da face de cada indivíduo. Tem máscara para criança, máscara para indivíduos orientais, máscara para indivíduos longilíneos com uma face. Então você tem diferentes tamanhos de máscara para acomodar da melhor forma. E o conforto é bem melhor. Sim. E, Danilo, agora falar um pouco sobre os protocolos, né? Então, a gente tem vários protocolos, né, padronizados, para colocar a pessoa de acordo com o nível dela, para atleta, para não atleta, para indivíduos sedentários. Fala um pouco da importância do protocolo. Às vezes você fala assim, se errar um protocolo, o que acontece no teste, se ele perde a validade ou não. Explica um pouco sobre essa parte de protocolos. Então, basicamente, assim, cada indivíduo ele é submetido a um protocolo, a um teste, protocolo de incrementos de carga, onde, de um modo geral, né, a gente aplica com incrementos, depois a gente vai explicar a cada minuto, a cada 2 ou 3 minutos, dependendo do objetivo, tá certo? Então, para iniciantes, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o indivíduo que está iniciando um trabalho de corrida, ele vai começar o protocolo caminhando, 5, 6 por hora, treinar 9 a 10 por hora, podendo chegar aí a 18, 19 quilômetros por hora. E quando nós avaliamos um atleta de elite, um fundista de elite, essa velocidade muitas vezes começa em 14 por hora, só para vocês terem uma ideia, né? Para chegar aí a 24, 25 por hora, que é a Tá cortando um pouco, Danilo. para cada atleta, para cada praticante, voltou? Tá me ouvindo, Caco? Voltou. Então, o que eu estava falando é o seguinte, que essa individualização do protocolo para cada atleta indivíduo, dentro do regime de treino, do que faz, é fundamental para a qualidade da análise. Tá? Tá? É de suma importância. Você está me ouvindo bem? O pessoal está falando que Tá cortando um pouco agora. tá. E isso tanto para a corrida como para a bicicleta. Protocolos muito curtos, Caco, vamos pegar 6, 7 minutos de duração, você tende a prejudicar a carga de exercício desses atletas. Então, o que eu chamo de protocolo de duração ideal, na minha concepção hoje, é de 10 a 16, 17 minutos. Para o atleta, eu gosto de trabalhar com protocolos mais longos, né, para dar um tempo melhor de aplicação das cargas, estudar melhor as cargas de trabalho. Sim, tá cortando um pouco o seu áudio. Você está perto do provedor da internet? Bem ruim? Então Tá. eu vou mudar de posição, cara. Eu estou com um sinal fantástico aqui, ó. Esse escritório, essa Vivo, quem trabalha na Vivo aí? Tira, quem trabalha aí na Vivo? Deixa eu pedir para minha esposa aqui, ela tá com as coisas ligadas. Eita. Fica um pouquinho próximo do provedor, que é melhor. Então, mas eu estava falando um pouco sobre que eu acho que o meu áudio está um pouco melhor, falando sobre os tempos de teste, tá? Então, tá melhorando. Melhorou? Desculpa aí, pessoal. Só a imagem tá ruim agora. Eu vou sentar aqui e ver se melhora aqui. Estou bem perto da... Pode falar, Caco. Vê se tá legal, aí a gente continua. Tá, a voz agora parece que tá melhor, só a imagem tá ruim. A imagem então, é o posicionamento fala um pouco aqui. de novo. Diga. Então fala um pouco sobre só os tempos dos testes, né? Isso cortou bastante então, lá quando você falou. A duração, geralmente o que a literatura coloca? 8 a 12 minutos de duração num teste incremental. Mas eu prefiro
Eu vou mudar o sinal. Minha esposa tá dando interferência aí, não? Tá Na só na imagem? imagem. Aí a voz melhorou agora. Agora caiu. Danilo, tá. Voltou. Melhorou? Tá Melhorou. boa a imagem? Melhorou? Melhorou. Beleza, vamos lá. Então, basicamente, pessoal, só para a gente seguir, a duração do exame, assim, o que é estabelecido de 8 a 12, 8 a 15 minutos. Mas hoje, na prática com os atletas, a gente prefere justamente dar ênfase a protocolos um pouquinho mais longos, chegando a 15, 16, 17 minutos. Entendeu? Então, por quê? É importante eu gosto muito de trabalhar cada carga, começar muitas vezes numa carga um pouquinho mais baixa, mas para ver todo o contínuo do exame. Cargas muito acentuadas, por exemplo, tem lugares que acontecem esse tipo de situação. Você vai avaliar um atleta iniciante, você já coloca aí, para ele começar a 7, 8 quilômetros por hora, ele não vai suportar muito tempo. Vai fazer um exame de 6 minutos. Isso, para esse tipo de análise, para análise metabólica e cardiorrespiratória, é prejudicial, entendeu? Então, testes mais longos, a gente observa uma validade ecológica, ou seja, uma aplicação prática melhor para as cargas de treino. Perfeito? Tá, perfeito. Agora vamos entrar na parte mais prática do negócio, né? Vamos falar um pouco sobre os testes. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre que é importante para a gente na hora do treinamento, falar um pouco sobre os limiares, que são as transições metabólicas. Tem várias nomenclaturas, né? Você fala limiar anaeróbio, anaeróbio, ponto de compensação respiratória, mas vamos simplificar. Vamos falar a primeira transição, o L1, limiar 1, L1. limiar 2 e o L2. Então, só para ficar um pouquinho mais claro. Queria que você falasse um pouco dos limiares respiratórios e Sim. sobre também o VO2 máximo, né, o VO2 pico. E depois eu faço outra pergunta sobre o metabólico. Mas explica um pouco o que são esses limiares, que para dar continuidade até falar sobre como é que funciona o treinamento. Só para o pessoal entender, durante esse tipo de exame, qual que é o objetivo? Além de nós analisarmos, como o Caco falou, o consumo máximo de oxigênio, nós analisamos esses limiares. Eles tiveram surgimento na década de 50. Então, a escola alemã, a escola da fisiologia alemã é muito forte. Então, Caco, o termo limiar aeróbio é um termo alemão. E o limiar anaeróbio é um termo inglês, por exemplo. Mas, enfim. O que nós verificamos? Justamente uma intensificação da ativação do tal do metabolismo anaeróbio. Então, o primeiro ponto de transição não é transição, esse primeiro ponto de transição não é certo. Sempre a gente vê um contínuo anaeróbio, mas o primeiro ponto, L1, nós verificamos o primeiro incremento na curva do lactato e na curva ventilatória, tá certo? E o segundo ponto, o segundo incremento, que é um incremento mais acentuado dessa curva de lactato e curva ventilatória. Isso teoricamente falando. Na prática, aí a experiência do profissional que vai ditar o tipo de análise que ele vai fazer. Mas, basicamente é isso. A gente vê o primeiro ponto, primeiro L1, primeira intensificação do lactato. L2, segunda intensificação do lactato. Tá certo? Então, isso daí a gente usa bastante no treinamento, né? E até vai Sim. entrar uma parte importante aí no final, falando sobre o L1, L2, que isso daí é uma parte interessante do treinamento. Agora o sinal tá bacana. Eu já peguei peguei uma pergunta aqui do Maurício, daqui a pouco a gente vai responder. Agora sim, falando um pouco sobre o limiar de lactato, né? Você fala assim, muita gente fala, fiz um teste de lactato. Fala um pouco da parte metabólica, que seria esse lactato, esse tal bendito, maldito lactato. Maldito de lactato, O lactato, muito antigamente, ele era considerado como vilão, né? O responsável pela fadiga. Mas hoje,
sabe-se, né, já na década de 2000, um trabalho pioneiro um artigo de revisão comprovando algumas linhas do Roberts, por exemplo, mostra que o lactato é uma fonte de energia, mas ele é um marcador de desgaste, de sobrecarga do organismo, né? Então, o teste de lactato, basicamente, a gente vai avaliar justamente níveis de incremento desse lactato ao longo das cargas de trabalho. Esse é o teste de lactato. Basicamente, ou pelo você mensurando pela ponta do dedo, né, Caco? Ou lobo da orelha. Clássico. Em laboratório, por exemplo, lugares clínicos, né, na Universidade da Califórnia, por exemplo, em Los Angeles, eles fazem punção arterial, né, cateterização para ver o nível de lactato do sangue arterial. Mas hoje, pela tecnologia, a gente consegue verificar o sangue capilar. E tem equipamentos validados para isso, né? Nós vamos verificar dois pontos de quebra dessa curva de lactato, por exemplo, que é o limiar de lactato, digamos, 1 e o limiar de lactato 2. Mas a literatura científica coloca N nomenclaturas. E aí, cabe à experiência do profissional fazer a análise mais adequada. Sim, isso é importante, né? Porque o lactato num teste, às vezes você tem que colocar um tempo maior em cada velocidade que você vai medir. Porque você tem um tempo, né, da produção do músculo e é uma cinética que vai chegar no sangue para ser analisado. Então, se a gente fazer Com certeza. teste de 1 minuto, você acaba pegando uma outra velocidade. Então, são parâmetros metabólicos que mostram aquela transição que você vai estar do L1, depois para o L2, de uma forma metabólica, uma análise direta do sangue. Olha o Carlão aí, com certeza. Olha o Carlão, gente fina. O Carlos, ele era, por exemplo, um atleta, gente que melhorou muito justamente. A gente, né, Caco, pelos exames, pelo ajuste, melhoramos essa eficiência do organismo dele usar oxigênio. Ele estava se exercitando depois a gente vai comentar isso, né? Mas numa intensidade né, acima do fisiológico dele, né? Então, agora entra essa parte. E quando a gente analisa, isso aqui é um dado super importante para treinamento. Que o Danilo consegue analisar bem dentro de um laboratório. Você tem ali, você acha seu limiar 1, o limiar 2, acha o máximo, só que o Danilo ele faz um cálculo ali, que isso daí eu acho que de extrema importância, que é a velocidade crítica. A velocidade crítica é uma velocidade que a gente consegue se manter numa prova por um bom tempo, tá? E, Danilo, me explica como é que você faz esse cálculo, porque ela está ali entre o limiar 1, o limiar 2, depende da pessoa próximo do limiar 2. Perfeito. Depende da pessoa. Cada pessoa tem a sua individualidade. Sim. Por isso, você utilizar metodologias que você insere dados sem fazer uma avaliação fisiológica, você perde precisão nas zonas de treinamento. Exato. Então, a velocidade crítica, basicamente, ela, de um modo simples, ela está entre esses limiares, né? Ela tem muito a ver, em alguns trabalhos, fisiologicamente falando, com a chamada máxima fase estável do lactato. Tá? Para indivíduos fica um pouquinho abaixo do segundo. Tem trabalhos, por exemplo, do Andrew Jones, que mostra que essa velocidade crítica ela é muito próxima do segundo limiar. Enfim, tem essa variação. Mas, de um modo geral, ela fica entre os limiares. E como você disse, Caco, ela é fundamental para as provas de média e longa distância. Saíram 2 trabalhos recentes da Verônica Bilar, é uma pesquisadora francesa. Ela estudou as estratégias de prova, nada mais, nada menos, de Eulide Kipchoge, Paula Radcliffe naquele recorde mundial dela, de 2003, se eu não me engano, 2 horas e 15, e a atual recordista mundial da maratona. E ela, na minha concepção, é uma das grandes cientistas pesquisadoras na área de treinamento de endurance. É uma das mais que publicam, né? O Caco já ouviu falar, né, Caco? Sim, na Verônica? Muita coisa.
E o que você falou, Caco, a velocidade crítica ela é fundamental. Ela norteia o limite de intensidade para o atleta de uma prova de longa distância. E um ponto interessante, meu amigo, que ela analisou 280 corredores amadores e grande parte desses corredores que quebravam nas provas começavam acima da velocidade crítica. Ó, Aí a gente já. recente, cara, recente, 2019. Fiquei até emocionado quando eu vi isso. Infelizmente, né? Porque o amador, às vezes, ele corre numa intensidade mais alta em treino Mais alta. e até E posso... o cálculo, né? Até o cálculo, quando você vai em uma velocidade crítica, explica da onde que sai. Do L1, Do né? L1 e do L2. O primeiro limiar é importante. Basicamente, o primeiro limiar. Não é o segundo, né? O primeiro limiar que eu uso um modelo matemático, que a gente faz um cálculo específico. Essa velocidade crítica, ela está no chamado, a gente chama, dentro da fisiologia, o domínio intenso de intensidade, é o limite superior. Mas para nós calcularmos a velocidade crítica, nós precisamos do cálculo desse L1. E as metodologias indiretas não dão esse L1. Isso, é aí que está o problema. Esse é o ponto Esse daqui, que é o... daqui para frente. Então, pessoal, numa situação muito prática, que a gente, nosso treinamento, que focado assim, a metodologia que é aplicada na RunFan, que é um treinamento polarizado, né, que é 80% em baixa intensidade e só 20% em alta intensidade, esses 80% a gente está falando em L1. É próximo de L1 para baixo, às vezes de L1 fica ali. E a pessoa ela tem que ficar boa no L1 para ela melhorar a sua velocidade em prova. Às vezes até eu falo, assim, até fica às vezes um pouco contra a correnteza, Danilo. Você falar assim, eu chegar para você, você tem que correr devagar para ficar rápido. É complicado falar isso. É muito engraçado, sim. Mas vou contar basicamente, a gente já sabe o caso da Paula, né? O acompanhamento da Paula Radcliffe para ela virar uma recordista da maratona. O L1 dela estava em 14,5. Ao longo aí de 6 anos, isso varia de indivíduo para indivíduo, de 14, não, na verdade 14. De 14 foi para 18,5. Nossa. E aí vou contar uma história para vocês. Estudaram toda a estratégia, a fisiologia dela no recorde da maratona de Londres. Olha que interessante. A velocidade crítica dela, Caco, você sabe qual que é a velocidade crítica da Paula Radcliffe, que nós estávamos falando? O L1, 18,5. A velocidade crítica, 19,5. Olha a proximidade. Sim. Olha a proximidade, 19,5. E você sabe qual que foi a velocidade média dela ao longo de toda a prova? Sabe qual que foi a velocidade da Paulinha ao longo da prova? 19 km por hora. Então ela terminou... Tranquila. Tranquila. O grande erro em provas de longa distância, da minha visão, não sou o dono da verdade, mas eu sou crítico com relação a isso, é aqui no Brasil nós priorizarmos muito a alta intensidade e o L2. Isso. Tá? O L2 ele vai ser um determinante importante de prova, através de estudos, pessoal, em provas de 5, 10 e 15 quilômetros, por exemplo. Até meia maratona. Mas provas de longa distância, o camarada que pensar ali no L2, ele vai quebrar na prova e não vai evoluir. Sim, então, porque até fizeram uma pergunta aí, né, como treinar devagar. O treinamento, ele tá focado em 80% em baixa intensidade, próximo do L1. Você tem que correr dentro daquele limiar para você conseguir subir ele. Vamos falar em outros termos, né? Vamos falar de outra coisa. Então, uma pessoa que joga basquete, ela quer melhorar seu ponto de arremesso de 3. O que ela tem que fazer? Ela tem que nadar? Não, ela tem que treinar o arremesso de 3 dela. É a mesma coisa. Se o cara quer ficar bom no L1, aumentar o L1 dele, que nem você falou, de 14 por hora foi para 18, o cara tem que treinar dentro do limiar 1 também. Não é aquele atleta que sempre vai treinar em alta intensidade. Ele vai correr, ele está competindo com o seu companheiro do lado. Ou vai correr com uma pessoa que tem uma capacidade maior que ele. Então, a gente vê alunos no aquecimento já chegar ofegante, olhando na cara dele que ele já está no L2, no aquecimento, Danilo. Então, essa hoje é a prática e é o comum dos corredores amadores brasileiros. A gente tem
vários exemplos, né? Ah, Teve um exemplo do aluno da Ranfam, que até você avaliou, lembro, ele... foi o caso do índice para Boston, não? Isso, Não. exato. Não vamos falar em nomes É, aqui, porque senão vai ficar tá, chato. tá, Mas tá. ele fez uma prova, ele queria correr para o índice de Boston, e eu quase, foram horas de telefone falando, brigando, eu quase saí na porrada com ele que ele tinha que correr devagar. Que ele sempre corria em alta intensidade, então ele melhorava o L2 dele, só que o L1 dele estava muito espaçado, né? E quanto mais o É, atleta é eficiente, você tem um estreitamento do L1 com o L2, que nem você falou agora. E foi uma briga, ele comprou a briga, porque foi feio o negócio, e ele ah, sempre falando assim que não ia dar certo, porque ele queria fazer os treinos longos em alta intensidade, na velocidade que ele queria correr a prova. E não é assim. Você tem treinos que é mais intensos, mas 80% é sim, em baixa intensidade. Então, sim. eu consegui ganhar a briga ali com ele. É difícil, eu ganhei poucas brigas, Danilo, nessa. Doze, imagino. Não é Eu, muitas. eu imagino, eu E imagino. só que aí deu certo. Ele foi, conseguiu o índice de Boston em Buenos Aires. Ele abaixou da última maratona dele com uma programação só de quase 5 meses. Baixou de 16 minutos. Então a gente está. É muita coisa. Vamos falar em tempos. Ele tinha 3:37, caiu para 3:21. Em uma programação só, fazendo teste com Danilo, e seguindo uma programação dentro de certinho do L1 e do E L2. teve casos muito legais de acompanhamento, de ver essa evolução. Por exemplo, atletas que não conseguiam fazer o sub 4 e tinham justamente esse mesmo problema, esses limiares muito precoces. E em um ciclo de 3 meses, melhorou e conseguiu o sub 4 e no último quilômetro negativou, aumentou a intensidade e terminou inteiro. Então, por que isso, né, Caco? Porque a gente consegue, através desses índices, gente, adaptar o organismo, deixar o organismo mais eficiente para usar o oxigênio. Um Sim, termo prático para um atleta. Digamos que antes de um exame, antes desse tipo de ajuste, a um pace de 5 por quilômetro, ele ventila uma quantidade em torno de 100 litros de ar. Pós essa programação, ao invés de ele estar ventilando esses 100 litros de ar, ele vai estar ventilando 85. Então a percepção de cansaço dele vai diminuir, o trabalho da musculatura respiratória vai diminuir, sim. a oxigenação muscular vai melhorar de um modo assim básico falando para o pessoal, ele vai ficar mais eficiente. E Fica. chega numa prova, é o caso, por exemplo, da Paula. Outro exemplo, o Eliud Kipchoge, sempre confundo. Você sabe qual é a velocidade crítica do Eliud Kipchoge? Qual? Rapaz, ó, o Isaac é um cara que tem um potencial fudido. Tá aí, já entrou Fudido, agora. cara. Fudido aí o Isaac. O Isaac tem um potencial que eu acredito daquela vez. Um ajuste dentro de estímulos fisiológicos para ele, ó, Cacão. Pode acreditar, Isaac. Pode acreditar. Vamos falar do Kipchoge aqui para a galera. Ó. A velocidade crítica do Kipchoge é 21,6 km por hora, com pace de 2 minutos e 47 segundos. Você sabe qual é a velocidade média para o recorde, o último recorde mundial dele agora, da maratona? 20,8 quilômetros. Então vocês Não. podem observar, em grande parte da prova ele ficou abaixo dessa velocidade crítica. Em períodos de Sim. intensificação de intensidade. Porque ele chega no final mais inteiro. É. Provavelmente, Caco, não tem na literatura, eu tentei, mas provavelmente eu acredito que esse L1 dele, se a velocidade crítica está em 21,6, está em torno de 20,5, É uma 21 coisa por absurda. hora. Absurda. É absurda. Mas é a adaptação. Então o Ele treina, organismo né? dele. Ele treina Sim, nessa coisa. E falando assim um pouco de bike também, que é uma situação que o sim, pessoal fala, os limiares são os mesmos que a gente encontra na corrida, a gente encontra na bike. E na corrida a gente são. fala muito de pace, né? Que é uma medida ali que a gente consegue ter uma evolução grande assim durante um treinamento. Sim, E na bike a gente fala bastante da potência. Então a gente fala, tem uma palavra linda, FTP, todo mundo fala, meu FTP para linda cá, hoje. para lá, é uma coisa muito falada.
explica o que é um FTP, Betinho. Às vezes o pessoal fala essa palavra bonita, mas o que ele representa? O FTP, né, a Functional Threshold Power, né, é o índice de potência funcional de treinamento. Então ele foi assim, qual que é a lógica dele? Olha, esse FTP é um índice submáximo, não é máximo, e ele tem relação com o limiar de lactato. Mas quando ele fala de limiar de lactato, é uma terminologia que está associada ao lactato em torno de 4 milimol. Esse termo de lactato 4 milimol, Caco, foi criado, desenvolvido em 1976 por um pesquisador alemão, só para você ter uma ideia. E eu Então, estudei bastante lactato. você estudou bastante, a gente sabe que trabalha também com lactato, que tem atletas que 4 milimol funciona, mas outros não. Outros não, A gente precisa mudar a metodologia de análise. Sim. Tem atletas que 4 milimol, a percepção de cansaço dele é exaustiva. Pode acontecer. Sim. Ou pode acontecer como levemente cansada. Então, ele extrapolou isso. E eu, como um pesquisador humilde, eu entrei no PubMed, o Kogan que criou, Andy Kogan, é um pesquisador renomado, cara. Você vê as publicações dele. Mas eu não encontrei nenhum trabalho dele com um N absurdo mostrando a validação do FTP. Sim. Então, mas o que acontece? O FTP é como aquela relação da frequência cardíaca de 220 menos a idade. Sim. O FTP generalizou. Generalizou. Então, o que eu observo na prática de avaliação de ciclistas? Tá? As cargas também ficam superestimadas, desde a zona 4 do Training Peaks, tá? Que é a zona do limiar anaeróbio, né? Sim. Até uma zona 2, por exemplo, que é uma zona mais moderada. As cargas ficam superestimadas. Por quê? Esses percentuais de cada carga, de cada zona do Training Peaks, é calculado com base no FTP. Sim. Aí você pergunta para mim, Danilo, vale a pena fazer o FTP? Cara, se você não tem possibilidade de fazer um teste fisiológico, com certeza vale. Sim. Com certeza. Mas se você tiver uma condição, fazer um acompanhamento, eu quero melhor. Eu acho que vale a pena investir num teste mais, num padrão ouro, que eu chamo, Sim. que é o teste fisiológico, que é o teste com lactato, com análise de gases, enfim. E até mesmo porque hoje, por exemplo, o pessoal pega muito o STP e coloca como limiar 2, né? Isso, para limiar poder fazer 2. o cálculo. Ô, Caco, tem até um trabalho recente da literatura de um grupo de pesquisadores, se eu não me engano, de Santa Catarina, Florianópolis. Eles avaliaram ciclistas amadores do nível bom e correlacionaram com medida de lactato. E observaram que o FTP tem uma relação dentro da estatística, né? Rodaram um modelo matemático e verificaram com uma relação importante e significante, mas você tem um desvio padrão da média. Então, isso daí pode variar de 5% a 10%, e uma amostra de 15 a 20 ciclistas. A gente não pode generalizar isso. Sim. Você está entendendo? E até mesmo depois, quando você pega um FTP feito em um trabalho, em um teste de campo, né, de 1 hora, Sim. ou os testes que o pessoal faz de 20 minutos, tudo mais. 20 minutos também. Você tem uma variação ali de 5% do L2, né? Mas o maior problema qual que é? Que a gente vai cair de novo naquela situação do L1. O restante é calculado por porcentagem. Então ele faz uma porcentagem fixa, né? Fixa, para cima e para fixa. baixo. Aí a gente vai entrar naquele ponto, até que eu anotei aqui, depois eu fui atrás, que a gente tinha conversado tudo. Muita gente conhece, né, o Chris Froome. O Chris Froome, ele é um ciclista, para quem não conhece, quem é corredor aqui, ele não é muito forte, ele só ganhou acho que 3 vezes o Tour de France, né? Ganhou em 2018 a volta da Giro da Itália, 2017 ganhou a volta da Espanha. Meu Deus! Não é um ciclista tão forte, né? É bom, bom. E ele tem um FTP de 420 watts, tá? Pessoal, para quem é corredor, pedalar numa média de 420 watts é muito forte, o cara. Pesadíssimo, pesadíssimo. O cara tem uma potência muscular muito forte. Só que aí tudo bem. O cara tem lá, o cara às vezes você pega um ciclista lá, faz o teste dele FTP, deu 200 watts, deu 250 watts, 150 watts. Só que tem uma coisa importante aí. O L1 do Froome é 380 watts.
é É muito pesado, próximo muito próximo. do FTP dele. Então, o que acontece? Quando você estima em porcentagem o L2, FTP para baixo, às vezes o L1 vai dar lá embaixo. Lá embaixo. Só que a gente tem que ter o trabalho de melhora do L1. É a mesma coisa que o corredor. Também, Ele tem que sim. correr em baixa intensidade. O ciclista brasileiro, o triatleta brasileiro, adora usar aquela expressão de torcer o cabo, acelerar, Torceu o cabo. fazer um treinamento e faz e sobrevive quem é o mais forte, tudo. Mal sabe ele que ele, de vez de ele estar ganhando em eficiência metabólica, ele tá voltando para trás, tá? Então, Sim, sim. o Flumen, ele tem um L1 super destacado para frente, próximo do L2, por isso que é um campeão e tá aí ganhando tudo aí na atualidade. Fale um pouco Ele tem sobre esses isso, né? pontos, né, é o que você falou, ele tem esses pontos bem deslocados, o limiar de lactato, você vê uma curva muito estável e incrementando mais para frente. Quando a gente avalia ciclistas amadores, eu vou dar um exemplo de um ciclista da elite nacional, que tem um L1, que o Flume tem 380, ele tem 275, tá? O L2, o Flume, só para você ter um... Gente, o Flume ele atinge uma carga de pico de 525 watts, que é paulada. Mas esse atleta, olha que interessante, profissional, chegou a 500 num protocolo aqui com a gente. 500. Mas o L1 dele, ao invés de ser 380, 275 watts. E o L2, 400. Olha o espaçamento. Sim. Olha o espaçamento. Isso daí, Caco, eu vejo como uma influência gritante, tanto na sessão aguda, mas também pensando no ciclo de treino. Sim. Você está entendendo? O indivíduo que tem esses limiares mais deslocados, os dois lá para frente, a recuperação é mais rápida. Tem muitos benefícios. É global, muitos global, benefícios. Nível de lesão, bem menor. é muito menor, bem menor. O que eu observo em laboratório, atletas, eu chamo de atletas tolerantes à acidose, ou seja, atinge esse limiar de lactato precoce, sim, seja na bicicleta ou na corrida, e aí você pergunta, João, cansaço, Maria, cansaço, tá fácil. Mas fisiologicamente o organismo dele já está sinalizando. Sim. Um outro exemplo, um ciclista amador bom, que vai nessas provas fora do país e dá trabalho, mas poderia ser muito melhor, tá? Essa por exemplo, a palavra, né, Danilo? Isso. Então, tem muitos aqui que são bons, mas poderia ser muito melhor e não se machucar. É muito melhor. Por exemplo, tempo de maratona. Melhor tempo do Brasil aí, 2 horas e 11, 2 horas e 12. Eu acredito, no atletismo brasileiro, de fundo, se tivesse com uma concepção voltada da forma que é feita lá fora, os tempos iriam melhorar. Essa é a minha opinião, tá? Como pesquisador e como fisiologista. Mas, enfim. Ciclista amador, Cacão, potência de L1, 225 watts. Beleza? Beleza. Potência de L2, 325 watts. Tá? E potência de pico, 375 watts. Então, como melhorar isso? Se ele treina via zonas de training peaks, provavelmente esse L1 aqui vai ficar negligenciado. Ele não vai se... Não, ele precisa deslocar. O ciclo, acompanhar isso, né? Não espaçar mais. Né? Isso, eu exato. Eu não quero espaçar mais, eu quero ir deslocando, como dos atletas de elite, por exemplo. Sim, então, é difícil, porque, que nem eu falei, é um contrassenso, né? Você falar para o pessoal girar em baixa intensidade para melhorar L1 tudo mais, só que às vezes vai com treino e acaba acompanhando um outro atleta com uma intensidade maior, acaba correndo uma intensidade maior. Do ciclismo, né? Do ciclismo correto. Aí o que eu sugiro, às vezes, você tem um smart training, treina na tua casa, faz Z2 ali. Liga, faz um treino de intensidade moderada, porque realmente, quando pedala na rua, em grupo, quer acompanhar o colega, enfim, o colega está na intensidade certa, ele está numa intensidade muito acima, e aí o treino não passa a ser tão eficiente para ele. Sim. Não, show de bola. A gente tem mais agora, acho que uns 5 minutos. Danilo, vamos falar um pouco sobre aquela teste de carga retangular que a gente conversou lá já um tempo atrás, estabeleceu lá na Ranfam para os maratonistas, né?
Sim. E assim, o sucesso que estava fazendo para a gente acertar qual que é o pace, né, correto para o nosso maratonista correr a maratona bem, acertar, né, a estratégia que a gente monta para ele e principalmente ele terminar outro dia e conseguir subir uma escada ou descer uma escada de frente, né, não de ré, É, e é, acabar com a prova terminar a que prova bem, né? terminar a prova bem. Então, fala um pouquinho sobre isso e a economia de corrida que você analisa nesses tempos aí do teste retangular. Então, pessoal, o teste retangular, eu passo para o Danilo, por exemplo, eu tenho meu aluno, eu sei que ele vai correr ali a 4 minutos o quilômetro. Eu pego esse tempo como mediano, eu pego 5 segundos, 10 segundos para cima, para baixo, e eu peço para o Danilo analisar cada ponto desse e ele falar para mim onde que ele está mais eficiente, mais econômico. Fala um pouco sobre isso, Danilo. Caco, eu brinco que esse teste a gente encontra as zonas ou os paces ótimos para maratona. Então, por exemplo, já aconteceu situações que o maratonista chegou para esse protocolo, meu objetivo é ter uma média de 5 minutos por quilômetro, mas na verdade o teste falou, olha, 4:45 dá. Ele foi para a prova, pimba na chulipa. 4:45 fez o melhor tempo. Por quê, pessoal? Para cada ritmo que a gente estuda, a gente vê toda essa parte cardiorrespiratória ventilatória, tá? Então, o nosso organismo, só para vocês terem uma ideia, ele tem sensores espalhados pelo corpo todo que sinalizam qualquer nível de desgaste, a gente consegue detectar pela análise de gases. E, paralelamente a isso, a gente faz a dosagem da lactacidemia, o lactato sanguíneo. Então, por exemplo, a gente verifica num ritmo específico que a ventilação pode, de certa forma, aumentar muito, independente do aumento do lactato. Isso sinaliza um tipo de desgaste. Então, a gente estuda qual o mecanismo que está atrapalhando e quais são os ritmos, com base no que o Caco, que os professores da RunFan, da equipe RunFan passa, para direcionar melhor carga, os paces específicos para a prova, né, para montar a estratégia da prova. Ah, legal. Então, aqui tem algumas perguntas, a gente tem pouco tempo, Danilo, mas vamos tentar responder. Uma aqui, o Maurício passou, não sei se ele está lá, ele falou sobre um teste de campo que deu, laboratório, que deu uma frequência cardíaca de 169 e ele fez um teste de 5K e deu uma frequência de 172. Por que deu essa diferença? Não, essas diferenças, assim, quando a gente coloca 3 batimentos, se fosse 10 batimentos, 3 batimentos entra dentro da, a gente chama de erro típico da medida, tá? Tá dentro do coeficiente de variação da Sim, variável, então é tranquilo. Mas assim, vamos pensar, se esse teste, a duração do teste de 3K envolve um estresse termorregulatório, maior nível de transpiração, de aumento da temperatura corporal, maior do que um teste em laboratório, onde você tem uma temperatura controlada. Isso tem uma certa variação. Por isso que na nossa prática hoje, Caco, eu pauto para o atleta por testes um pouquinho mais longos, para sim, você pegar o dado do laboratório, levar o máximo da realidade possível no treino. no treino. Porque realmente, você tem que saber aplicar da forma correta, porque senão vira mais um teste clínico. Opa, as medidas estão normais, coração normal, aí para o treino fica complicado. Porque a frequência cardíaca tem também uma variação grande com outros fatores também, né? De estresse, Sim, não dormiu direito, noite não dormiu hidratação, direito, hidratação. isso. Por isso que controlar muitas vezes a frequência cardíaca, em algumas situações para o indivíduo que já tem um nível de treinamento aí avançado, é um pouco, na minha concepção, a gente chama de carga interna, né, Caco? Carga Isso, interna, carga externa. carga A externa. carga externa é mais interessante, junto com a PSE, que é a carga interna, que é a percepção de esforço. Sim. Maurício, você tá na flor da idade, rapaz. 50 anos tá bem pra caramba. Tá bem pra caramba, Fica tranquilo. Fica tranquilo. Só que falando, a Cassiana falou qual que seria a distância ideal do L1 L2. Tá? Então a gente está com 2 minutos para acabar, porque ela fala assim, dessa aproximação, o que seria ideal? Pode falar que tem um estudo aí que você me falou. Tem. O ideal, Cassiana, geralmente dentro da normalidade que a gente estabelece é 2, 3 minutos.
tá? 5 minutos, 6 minutos, nós chamamos aí a gente chama de período de tamponamento isocápnico prolongado. Quer dizer, o indivíduo está trabalhando com um lactato mais alto. Então, o ideal é espaçar, melhorar o primeiro. Melhorar o Né? primeiro. 2, 3 minutos. O que você tem de literatura aí, cara? O que eles falam aí para... Sempre empurrar bastante, né, o L1 para próximo do L2 e até mesmo o L2 está próximo do máximo para que mostre que a pessoa está mais eficiente. Boa. O L2 próximo do máximo, né? Por exemplo, ó, rapidamente, pessoal, vamos começar outra live aqui. Olha que exemplo interessante. 54 segundos, hein? 54 segundos. Você tem atletas, por exemplo, que tem a velocidade de elite do L2 em 22 km por hora, 22, e a velocidade do VO2 pico em 23 para 24. Então você vê que é muito próximo do pico. Eles ficam muito eficientes no uso de oxigênio, tanto o L1 como o L2. Pessoal, então a gente está chegando no final. Eu queria agradecer aqui muito o Danilo para participar disso daí. Tem outras perguntas, mas se quiser pode me mandar o WhatsApp, que são alguns alunos. Eu consigo responder depois. Se eu não souber, eu pergunto para o Danilo. Tá? Com certeza. Obrigado, Danilo. Tem 20 segundos. Pode dar as considerações finais aí. Eu gostaria de agradecer a todos a participação. Que precisar, pode contar aqui com a gente. O objetivo é somar, né? Serão muito bem recebidos na UTA, no laboratório, nos locais